Boa noite a todos, todas, todes. Me prazer recebê-los na atividade de abertura do curso de especialização em saúde coletiva, com área de concentração e avaliação de impacto de políticas e programas de saúde, do programa de pós-graduação do Instituto de Saúde Coletiva, né? Eu sou Kiona Bernardes, sou professora da Faculdade de Medicina, sou epidemiologista e também pesquisadora associada ao grupo do PECS, aqui do Instituto de Saúde Coletiva, e vou estar coordenando essa atividade de abertura do curso de especialização, né? Gostaria de dar... E mestrado profissional também. E mestrado profissional, me desculpe. Então, gostaria de dar as boas-vindas, registrar a presença de alguns participantes, dando boas-vindas também aos alunos, professores, tutores do curso, né, e apresentar um pouco do corpo que vai compor aqui uma mesa de abertura e fazer registro de algumas presenças envolvidas na coordenação do curso e na administração do curso junto ao DECIS. Então, gostaria de destacar a participação de Alessandra Sá, médica com doutorado em clínica médica na área de gestão e mestrado em cardiologia na UFRJ. Ela hoje faz parte da gestão e diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde de CIT. A professora Érica Aragão, que tem graduação e mestrado em economia pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em saúde coletiva na mesma instituição e com pós-doutorado na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Ela hoje coordena o projeto de institucionalização do projeto Apoiar, institucionalização do processo de avaliação de políticas de saúde no âmbito do Ministério da Saúde, que estão inseridos os cursos aqui apresentados. Também o professor Luiz Eugênio de Souza, que possui graduação em Medicina na Universidade Federal da Bahia, doutorado e pós-doutorado também na área de saúde pública e na Universidade de Montreal. Hoje ele é diretor do Instituto de Saúde Coletiva e também é coordenador dos cursos de especialização e mestrado profissional de avaliação de impacto de políticas e programas de saúde. Gostaria também de registrar a presença da professora Maria Lígia Rangel e da professora Marcele, que estão na coordenação pedagógica do curso, e também a presença de Fernanda Borges Serpa e Luiz Cláudio Barcelos, técnicos responsáveis pelo acompanhamento da parceria com a UFBA, lotados na coordenação de evidências de informações estratégicas para a gestão e saúde do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e Mariana Mello, né, que também é Arruda Marinho, coordenadora substituta da Coordenação de Evidências e Informações Estratégicas para a Gestão em Saúde. Né? Então, em nome de toda essa equipe, duas boas-vindas, e já faço a composição da mesa de abertura com a palavra para Alessandra Sá. Eu acredito que seja uma pesquisa. Gente, muito orgulho de saber que muitas dessas pesquisas foram pesquisas relativas a pesquisas avaliativas, e é por isso que eu tenho que reforçar aqui a importância desse momento, dessa celebração, que eu acho que é histórico para o nosso departamento. A gente tem aqui a construção dessa ponte entre conhecimento científico pela comunidade científica e a gestão, que a gente acredita que é a função social da ciência, que ela precisa ser extrapolada a partir do repensar da sua aplicabilidade. E eu acho que essa é a nossa maior motivação. Isso é que faz com que a gente realmente queira junto e que a gente esteja vibrando e transbordando junto nessa sensação de que a gente vai conseguir chegar nesse momento da transformação. Então, a gente fala sobre a evidência científica na tomada de decisão como hoje que a gente tem que se posicionar enquanto gestores na academia, na construção, para a tradução dos conhecimentos, porque a gente precisa aprimorar as ações de saúde, a gente tem que ampliar as conexões, a gente tem que democratizar e fazer com que todo mundo consiga entender e ter acesso a todas as informações. A gente já falou no evento global sobre evidências
para as políticas, que reuniu líderes globais recentemente, políticos na semana passada, gestores, pesquisadores, falando sobre as lições aprendidas e sobre a importância desse papel das evidências científicas catalisadoras de políticas de mudanças políticas e sociais. Porque, afinal de contas, gente, se a gente não entender que a gente precisa produzir e disseminar o conhecimento científico para defender os direitos, os deveres, e para que a gente tenha cidadania na nossa população, a gente não serve para nada, nós não seremos cidadãos brasileiros. Então, acho que a gente tem que falar e reforçar isso em todos os lugares que a gente está. Eu me sinto parte dessa história já, apesar de pouco tempo na liderança desse departamento, porque se é uma ação que fala muito comigo pessoalmente, e a gente acredita que esse processo a gente vai conseguir promover ainda mais e ter mais apoio a várias iniciativas, como o curso que a gente está aqui hoje. O primeiro passo é a diretriz metodológica de avaliação de impacto de políticas públicas, que vai fornecer esses critérios na elaboração e implementação das avaliações, e os cursos, né, como hoje, para a gente capacitar e ainda conseguir transmitir ainda mais e pulverizar esse conhecimento e juntar mais saberes para que mais pessoas tenham a mesma voz que a gente tem aqui, que a gente acredita junto. Eu não vou falar demais, porque eu sei que a gente tem uma cerimônia grande, mas é importante a gente falar que a gente já está fazendo produção e incorporação de produção de evidências avaliativas para orientar as perguntas a respeito das políticas, metodologias recomendadas e condições existentes para os resultados. Através da aplicação da qualidade técnica, a gente está já como referência dos guias práticos da avaliação da Casa Civil nas análises ex-ante e ex-post. E é isso, eu queria, sem me delongar, falar demais, agradecer a honra de estar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, a Érica veio falar comigo, falar também o Luiz, a gente tem uma honra de estar aqui, gente. Eu preciso que vocês entendam que eu fico muito satisfeita, com o coração, com a certeza de que será um grande momento de curso, um grande momento de troca, e queria convidar vocês, então, para que a gente coloque sempre isso, né, os nossos corações e as nossas mentes juntos, para que a gente consiga buscar essas soluções que são transformadoras. Inovar na saúde pública não é fácil, e a gente acredita que seja por meio do uso da produção da evidência nesses processos decisórios que a gente vai conseguir junto. Então, vamos ter essa voz juntos. Esse é o convite e boa noite a todos. Vamos seguir aí na nossa mesa. Obrigada. Obrigada, Alessandra, muito obrigada. Gostaria de destacar a presença da Daniela Fortunato, coordenadora de Evidências e Informações Estratégicas para a Gestão em Saúde do DECIT, também presente na sala. Então, dando sequência à nossa mesa, gostaria de convidar a professora Érica Aragão para fazer as suas palavras. Boa noite a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui. Na verdade, foi um trabalho coletivo muito amplo, né, de parceria aí ao longo de décadas, né, e mais precisamente esse projeto ao longo de alguns anos, que o ISC tem materializado junto com o DECIT alguns avanços nessa área. Então, estou falando aqui em nome da coordenação do projeto, mas também em nome da direção do ISC, que está aqui o diretor, Luiz Eugênio, mas foi fazer a cerimônia de abertura, mas eu vou falar um pouco sobre essa nossa parceria, porque, Alessandra, você está falando em sonhar, a gente também teve vários sonhos, a gente está com o DECIT desde que o DECIT foi criado, o primeiro diretor do DECIT foi um baiano, inclusive, lá em 2003, e desde então o ISC tem sido um parceiro em várias atividades do DECIT, né, não só do DECIT em particular, mas toda a política de ciência, tecnologia, inovação e saúde. Temos participado de vários instantes, fomos membros fundadores da Rebrates, participamos como nó daquela rede lá em 2008, né, onde foram selecionados
várias instituições para ofertarem cursos de especialização em MP, em mestrado profissional, na área de avaliação em tecnologia em saúde, que era uma área naquela época que também, assim como a avaliação de impacto, que é hoje especificamente o que a gente, esse curso de especialização de mestrado profissional vai trabalhar, naquela época também era incipiente, né? E hoje a gente vê como área consolidada no Brasil, né? Então a gente vê esse sonho materializado, né? Institucionalizado na Conitec, que tem toda uma expertise em fazer as avaliações específicas para incorporação, né? E nasceu ali toda a parte de monitoramento do horizonte tecnológico, etc., e ao qual se incorporou a Rebrates posteriormente. Então, eu acredito que essa parceria, né, de apoiar a institucionalização de uma nova área, né, porque a avaliação de políticas como um todo é importante, o Ministério já faz essa avaliação de política há muito tempo, né, mas a avaliação de impacto é algo muito recente na área da saúde no Brasil, e por isso que, dentre os objetos, né, desse projeto, está a criação das diretrizes. E é muito importante a formação de pessoal nessa área, porque no âmbito da gestão, né, sobretudo, e também na academia, porque vai ser necessário formar pessoal nessas duas frentes, por um motivo simples e complexo. O mundo está ficando complexo. Então, com a complexidade do mundo, das tecnologias, dos programas, das políticas, são necessárias cada vez mais metodologias, métodos que consigam, de fato, avaliar a dimensão que se quer avaliar, né? Porque a gente pode avaliar qualquer dimensão. E a avaliação de impacto, ela trata especificamente busca trazer a relação causal, né? E o que é muito difícil falar em causa e em efeito quando a gente está falando de uma ação que envolve diversas coisas. Você imagine falar da implantação de um projeto de saúde da família ou farmácia popular, ou uma política de ciência e tecnologia. Então, é muito difícil e, portanto, é fundamental, né, a gente construir material como diretrizes específicas com essas metodologias para a área da saúde, a gente pensar em formar pessoal nessa área e a gente trabalhar, claro, também no início, né, que é pensar o que é passível de avaliação, que são casos das avaliações executivas. Isso tem sido de relevância não só no Brasil, né? A gente vê, tem portarias, decretos, diretrizes, né, da Casa Civil junto com o IPEA nessa direção, mas a gente tem visto isso também como reconhecimento no mundo real. Quando eu falo mundo real, é o mundo socialmente falando, a transformação social do mundo. E isso se constitui através, por exemplo, do reconhecimento, lá em 2019, de 3 pesquisadores para ganhar o Prêmio Nobel, que ganharam o Prêmio Nobel de Economia na área de avaliação e impacto, né? Especificamente na área de estudo sobre a pobreza, utilizando experimentos que eram organizados por eles, né? Trabalhando com questões dessa natureza. Agora, em 2021, de novo, né, essa área volta a receber, são 3 pesquisadores, um pela área de impacto na área de trabalho e 2 outros pela área da inferência causal. Aí, pensando já na questão dos experimentos naturais, né, coisas que vocês vão ver aí futuramente, os professores estão aqui para trabalhar isso. Então, por que isso está sendo reconhecido como relevante, né? Quando você ganha o Prêmio Nobel, é um reconhecimento de algo que é importante para a sociedade, alguma coisa que transformou o mundo. É porque, de fato, isso tem a relevância do ponto de vista de transformação, né? Você saber o impacto de uma política, saber o impacto de uma intervenção é fundamental, porque a gente não pode fazer as coisas, o Estado não pode fazer, sobretudo, as suas políticas de forma desordenada, né? Esses estudos têm mostrado que
avaliar isso, pode reorientar políticas para que elas sejam melhor aproveitadas e criar novos mecanismos, etc. Então, é uma felicidade enorme estar nesse momento de novo histórico aqui, que é lançando essa turma inicial, e espero que daqui a alguns anos, né, já tenhamos essa área consolidada, como está a área de ATS aqui no Brasil, no Ministério da Saúde, né, com técnicos capacitados, reconhecidos nacional e internacionalmente. Então, agradecer mais uma vez essa parceria, que, em nome do ISC, digo que é de décadas, né? Então, ele tem se renovado nessas novas áreas, porque também as áreas vão crescendo. O PECS o Programa de Economia, Tecnologia e Inovação em Saúde do ISC, é um programa integrado que é um dos mais recentes, né? Foi fundado pelo professor Sebastião Loureiro, que infelizmente não deixou esse ano, coordenado por Luiz Eugênio, e, enfim, e que veio para trazer essa área para a saúde coletiva, dialogando da melhor forma possível. Qual é a melhor forma possível? Eu acho que a forma o objeto. Nosso objeto é cuidar das pessoas. Então, nesse lugar de saúde coletiva, de saúde pública, que a gente vê esse objeto. E esse é um diferencial muito importante quando a gente pensa a avaliação. É o lugar de onde se avalia. Então, obrigada pela parceria, obrigada aos alunos, que são colegas, obrigado a Márcio, que sempre esteve aí, né, nos apoiando, o vice-coordenador que providenciou todas essas questões. E boa noite aí a todos. Vamos aí para a cerimônia. Obrigada, Érica, por suas palavras. Eu convido agora o professor Luiz Eugênio para fazer sua palavra na mesa de abertura do curso. Boa noite a todas as pessoas. Eu quero saudar inicialmente a doutora Alessandra Siqueira, diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia, agradecer muito a sua presença, a honra é toda nossa, não só pela sua presença, mas sobretudo por essa parceria com o Ministério da Saúde, com o DECIT. Ficamos muito honrados, muito satisfeitos, muito alegres com essa possibilidade, como a professora Érica já salientou. Mas quero saudar também a Daniela Fortunato, colega e parceira também já de longa data, a Fernanda Serpa, o Luiz Cláudio Barcelos, que foram incansáveis na construção dessa parceria. Estamos aqui, né? A Érica já mencionou, foi uma luta, tem sido uma luta, mas bem sucedida até aqui. Então, quero agradecer a toda a equipe do DECIT, do Ministério da Saúde, por essa parceria, esses resultados. Quero também saudar os meus colegas do Instituto de Saúde Coletiva, a professora Érica, que está coordenando esse projeto, mas também o professor Márcio Natividade, que tem sido um apoio fundamental, tem sido um pilar de sustentação de todo esse projeto. A professora Samile Miranda, que também faz parte do projeto, está aqui presente. Na área pedagógica do curso, agradecer, aqui, registrar e saudar a professora Maria Lígia Rangel, a professora Marcele Paim, que também estão aqui, os demais colegas, as demais colegas que estão fazendo parte desse curso, a professora Carmen Teixeira, a professora Kiona Bernardes, e outros que estão, eu não consigo ver todos que estão presentes na tela, mas, enfim, eu quero saudar todos os presentes. E dar um especial boas-vindas para os nossos estudantes, para os nossos estudantes do curso de especialização, do curso de mestrado profissional. Eu acho que pela fala da professora Érica ficou evidente que vocês são pioneiros. Nós estamos iniciando no Brasil, na área da saúde, pelo menos, um processo de formação de alto nível, especializada, de avaliadores de impacto. É uma área nova no campo da saúde coletiva, no campo da gestão pública no Brasil, mas é uma exigência da sociedade. Eu terei a oportunidade de discorrer um pouco mais sobre a importância da avaliação de impacto, mas quero dizer desde já que é acho que a doutora Alessandra chamou bem a atenção para isso, é uma exigência da cidadania. Os governos, o Estado precisa ser responsável pelas políticas que formula, que implementa, que promove, e a avaliação de impacto serve, em primeiro lugar, e em última instância, a prestação de contas
das ações que os governos, que o Estado desenvolve. E nós todos seremos, né, que estamos aqui envolvidos, seremos agentes da realização desse compromisso democrático, de um Estado democrático e um país democrático. Então, quero concluir dando as minhas boas-vindas a todos, desejar que seja, né, um período de intenso aprendizado, de muita troca entre todos os professores, todos os participantes, os técnicos do Ministério da Saúde, os estudantes. Certamente estaremos todos aprendendo juntos. Muito obrigado pela presença aqui e continuaremos juntos pelo próximo período. Esqueci de falar o professor Vinícius Mendes, também importantíssimo na construção dessa, vi agora aqui na tela, da Faculdade de Economia, mas associado ao nosso programa de pós-graduação. Obrigado, Vinícius, por tudo. Um abraço a todos. Obrigada, Luiz Eugênio. Então, como é de praxe, né, a mesa apresentou as relações institucionais tão importantes para afirmar o compromisso social, nesse compromisso de levar a análise e avaliação de impacto como uma bandeira, né, na universidade, no apoio da academia, na formação. Né? Então, muito obrigada. Se nós estivéssemos no presencial, eu ia desfazer a mesa para convidar ao próximo passo. Como nós estamos no remoto, eu gostaria, então, de encerrar a mesa, agradecendo a participação de todos, né, e convidar, então, novamente, o professor Luiz Eugênio de Souza para fazer a aula inaugural, para ministrar a aula inaugural do curso, intitulada A Importância da Avaliação de Impacto para as Políticas de Saúde. Professor Luiz Eugênio. Muito obrigado, Kiona. Eu vou, então, compartilhar a minha tela para fazer a apresentação. Não sei se vocês estão vendo bem. Sim, só coloca em modo de apresentação. Pronto, já coloquei aqui, vocês veem? Ainda está no formato para de mim edição. Para mim já está no formato... Coloque no livrinho, tem um livrinho aqui embaixo. Tem. No PowerPoint. Pronto. Pronto, está no livrinho. Foi? Tá ok. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, então, né, o tema que foi sugerido, pedido, para falar sobre a importância da avaliação de impacto de políticas, e eu estruturei essa apresentação nesses tópicos, um primeiro ponto de definições e objetivos da avaliação, as bases legais da avaliação, no caso do Brasil, os tipos de abordagens avaliativas, divididas entre normativas e analíticas, depois uma apresentação mais específica sobre a avaliação de impacto, seu objetivo, sua definição e justificativa, o problema da inferência causal, que é central na avaliação de impacto, a teoria da mudança e métodos. Tudo uma visão, obviamente, panorâmica. Ao longo do curso, vocês vão se aprofundar em todos esses aspectos. Finalmente, a conclusão sobre a importância de avaliar o impacto e a sabedoria para identificar quando se deve e quando não se deve avaliar. Bom, é bastante extensa a literatura especializada sobre avaliação. Eu selecionei 3 definições de avaliação, 2 internacionais e uma nossa, brasileira, no caso de uma colega aqui do Instituto de Saúde Coletiva, a professora Lígia Vieira da Silva, e que ambas convergem para uma definição de avaliação como as 3, melhor dizendo, como a avaliação como um julgamento sobre uma determinada intervenção, mas um julgamento que se faz a partir da aplicação de métodos e procedimentos científicos, que visa avaliar, analisar o desempenho de programas ou de projetos sociais ou de políticas, visando a auxiliar a tomada de decisões, desde pequenas intervenções ligadas a ações diárias no cotidiano até projetos sociais mais amplos. Então, são essas definições que constituem a base sobre a qual se construíram as propostas desse curso de especialização e desse curso de mestrado profissional. Oficialmente, formalmente, a avaliação tem como objetivos apoiar o planejamento e a elaboração de uma intervenção, que a gente pode chamar como objetivo estratégico,
Do ponto de vista metodológico, se coloca como uma avaliação ex ante, ou seja, antes mesmo de desenvolver a intervenção, se faz uma avaliação da sua coerência, da sua consistência, da sua relevância. Então, é esse um primeiro momento de avaliação, mas tem também o objetivo de fornecer informações para melhorar uma intervenção em curso. É o que se chama um objetivo formativo. Antes mesmo que se conclua a intervenção, ela pode ser melhorada a partir de um processo avaliativo. Um terceiro objetivo, determinar o valor de uma intervenção para decidir sua manutenção, modificação, descontinuidade. É o que no campo da avaliação se chama de objetivo somativo. Em geral, uma intervenção já se concluiu, pelo menos em uma primeira fase, em um primeiro momento, em um primeiro ciclo, e se para avaliar sobre a pertinência, a viabilidade de sua manutenção, ou a necessidade de sua modificação, ou mesmo a necessidade da sua descontinuidade, dado o objetivo já ter sido alcançado, o objetivo da intervenção, ou dado não ter produzido os efeitos esperados. E, finalmente, a avaliação produz também conhecimento novo, pode contribuir para o avanço do conhecimento naquela área específica da política do programa que está sendo avaliado, é o objetivo teórico. Mas há, claro, outros objetivos que, durante o processo de avaliação, precisam ser levados em conta, tanto pelos avaliadores, quanto pelos gestores, quanto para os usuários, pelos usuários da avaliação. Então, os usuários podem ter interesse numa avaliação para vir a se beneficiar de outros serviços, de serviços diferentes. Eles têm alguma insatisfação com os serviços atualmente existentes e podem, a partir daí, ter elementos que fundamentem, subsidiem os seus argumentos a favor de novos programas, de serviços diferentes. Mas também para reduzir sua dependência em face dos profissionais. São conhecimentos que são disponibilizados, que podem fortalecer a participação social, fortalecer a voz dos usuários na definição pela continuidade ou não, ou pela descontinuidade, ou pela necessidade de aprimoramento de programas e de projetos e de políticas sociais, de modo geral. Os avaliadores têm como objetivo avançar o conhecimento, ou avançar o seu prestígio, a sua carreira, ou, inclusive, seu poder de influenciar o processo de formulação e implantação de políticas. Promover uma ideia que lhe é cara. Então, são objetivos muitas vezes não explícitos, mas que são importantes no processo de avaliação e nos resultados da avaliação. Finalmente, os gestores. Além daqueles objetivos oficiais, os gestores podem, eventualmente, utilizar uma avaliação para retardar, melhor dizendo, a tomada de uma decisão, ou para legitimar uma decisão tomada por outros motivos, ou ainda para fazer relações públicas, quando se sabe que a intervenção é boa, quando se sabe que ela não é boa, ou quando se quer enfatizar aspectos positivos. Para aumentar o controle sobre a intervenção, a avaliação é, muitas vezes, um elemento importante para isso, e, finalmente, para atender às exigências de organismos financiadores. A gente sabe que organismos internacionais, de um tempo para cá, têm sido muito exigentes, e inclui nos requisitos para concessão de empréstimos, por exemplo, caso de bancos internacionais, que o projeto financiado seja avaliado, tenha um sistema de avaliação formal. Bom, no Brasil, a gente pode dizer que a Constituição é o fundamento legal fundamental da avaliação de políticas, né? Vocês lembram, um dos princípios da administração pública brasileira, no artigo 5º da Constituição, ao lado da moralidade, da impessoalidade, da legalidade e da publicidade, há o objetivo da eficiência. Obviamente, para se garantir que as políticas públicas estão obedecendo ao princípio da eficiência, é fundamental que sejam avaliadas. Mais recentemente, o Decreto 9.203, de 2017, estabelece isso como uma obrigação da administração pública federal, a avaliação, e com os objetivos de monitorar o desempenho das políticas públicas do governo federal, desde a avaliação da concepção da política, da implementação e dos resultados. O outro objetivo, avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas,
incluindo a concessão de incentivos fiscais, a pertinência ou não da concessão de incentivos fiscais, de modo a aferir os custos e benefícios dessa política. Finalmente, esse decreto estabelece um terceiro objetivo para as avaliações, que se refere a fundamentar as decisões políticas em evidências científicas, em conhecimentos científicos. Então, isso melhora a qualidade técnica das políticas e dos programas formulados, elaborados. Claro, além das evidências, a orientação legal pela lei, a qualidade regulatória, o processo de desburocratização e o apoio à participação da sociedade. Então, todo esse processo de avaliação contribui para essas estratégias de monitoramento do desempenho, aperfeiçoamento das políticas e democratização do processo de governo. Esse projeto, o ISC, né, tem a honra, a satisfação de estar participando como apoio, mas é um projeto do governo federal já de institucionalização da avaliação no âmbito do SUS. O Ministério da Saúde enfrenta esse desafio e o DECIT tem tomado ações nesse sentido, de enfrentar o desafio de tornar a avaliação de políticas uma rotina ao interior de sua própria organização. É isso que significa institucionalizar a avaliação, ou seja, ser algo que é feito rotineiramente, constantemente, permanentemente, o que requer, claro, a definição e a consolidação de diretrizes para a realização de avaliações de impacto de políticas. Nesse projeto, né, e aí o professor Vinícius Mendes está liderando essa meta do projeto, que é a construção, definição e consolidação dessas diretrizes. Esperamos, ao final desse projeto, daqui a um ano, mais ou menos, termos um documento de diretrizes validado, publicado, enfim, a partir de vários especialistas que estão sendo convidados para trabalhar, e toda a equipe do Ministério da Saúde. Além disso, requer também a institucionalização da avaliação, a capacitação de gestores, profissionais e técnicos do Ministério da Saúde na teoria e na prática da avaliação. E aí, esse curso de especialização e esse curso de mestrado profissional se refere exatamente a esse objetivo, a estratégia que o Ministério da Saúde, né, buscando parceria com a universidade, está realizando através desses dois cursos. E, finalmente, o acúmulo de experiências na realização de estudos avaliativos, notadamente os estudos de avaliação de impacto. Esse é uma terceira meta desse projeto de cooperação, sendo coordenada pela professora Samile Miranda, em que 5 ou 6 políticas foram selecionadas pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde para serem objeto de avaliação. Essa realização prática de estudo de avaliação vai contribuir certamente para esse processo de institucionalização. Existe uma política, estamos todos cientes, conhecemos bem, uma política nacional de monitoramento e avaliação do SUS, que está sob a coordenação dentro do Ministério da Saúde, está sob coordenação do Ministério por meio da sua Secretaria Executiva, mas é uma política, obviamente, que é conduzida com a participação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, o Conselho Nacional de Saúde, e 2 participações especiais da Fundação Oswaldo Cruz e da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Bom, tratando especificamente das abordagens avaliativas, aqui entrando mais no mérito da discussão sobre avaliação, as abordagens normativas se distinguem daquelas analíticas ou daquelas que estão referidas por metodologias científicas. Avaliações normativas são aquelas em que se comparam realidades investigadas, descritas, analisadas com normas aceitas como válidas do ponto de vista do desejável ou da imagem objetivo. Então, as avaliações normativas, em geral, se concentram nessas 4 dimensões: a estrutura que sustenta uma determinada política, os processos, ou o processo de formulação e implementação de política, os resultados alcançados por essa política ou por um programa especificamente. E, finalmente, o aspecto da governança, como é conduzida, como é
dirigida uma determinada política. Muitos de vocês certamente reconheceram aí a tríade elaborada pelo Avedis Donabedian, um importante teórico, estudioso da avaliação na área da saúde, um acadêmico norte-americano de origem armênia, morreu alguns anos atrás, que discutiu, sobretudo, a questão da qualidade de saúde, identificando esses 7 pilares que estão aí. A eficácia de uma intervenção, ou seja, a sua capacidade de produzir resultados. A efetividade, que se refere à capacidade de produção de resultados em condições de uso reais, não é a eficácia teórica ou a eficácia em contextos experimentais, controlados, mas a efetividade se refere aos efeitos populacionais. A eficiência está relacionada à relação entre resultados e custos. Então, a eficiência é produzir o máximo de resultados com o menor custo possível. A otimização se refere à garantia do melhor resultado possível de acordo com o padrão estabelecido pelo estado da arte do conhecimento científico que sustenta, no qual se insere determinada política ou determinado programa público. A aceitabilidade, ou seja, a coerência com os valores morais, éticos, culturais de uma determinada comunidade, aonde se aplica, onde se desenvolve a intervenção. A legitimidade, a base legal, o reconhecimento da pertinência daquela política. E, finalmente, a equidade, ou seja, a distribuição de recursos de acordo com as necessidades, com mais recursos para os grupos, os segmentos mais necessitados. Então, há um conjunto de estudos que podem se realizar, se refere às avaliações normativas. Vocês vejam que aqui não está a avaliação de impacto. Já aqui, sim, a avaliação de impacto se insere no conjunto das abordagens avaliativas de caráter analítico, que recorrem à metodologia científica, que procuram estabelecer relações causais, associações que são mais do que correlações. Nesses retângulos à esquerda da imagem, vocês podem ver no centro, um retângulo maior, a própria intervenção, com seus componentes, os objetivos da intervenção, ou de uma política, ou de um programa, os recursos que são necessários para alcançar esses objetivos e os serviços, as ações que esses recursos vão viabilizar, vão permitir realizar. Obviamente, essa intervenção ela é motivada e se relaciona e se destina a resolver problemas, no caso da saúde, problemas de saúde. E espera-se que produza efeitos, não apenas resultados esperados, mas efeitos de modo geral, resultados às vezes imprevistos ou imprevisíveis, ou até efeitos adversos às vezes ocorrem. Pois bem, e as relações entre esses componentes da intervenção, a situação, o problema e os efeitos, em cada uma dessas relações, exige uma abordagem específica de avaliação. Nós podemos ter a avaliação do diagnóstico, que se refere à pertinência da intervenção vis-à-vis o problema visado, o problema que se pretende resolver com essa intervenção. Muitas vezes há intervenções que são absolutamente impertinentes, apesar da intenção, não são efetivas para resolver aquele problema. Costumo dar o exemplo, se a gente tem um problema de alta incidência de doenças diarreicas, de problemas de diarreia, a terapia de reidratação oral é uma intervenção impertinente, na medida em que ela é capaz de reduzir a mortalidade causada por doenças diarreicas, por evitar a desidratação, mas ela não vai resolver o problema da incidência das doenças diarreicas, porque a terapia de reidratação oral não incide sobre as causas, sobre os determinantes desses problemas. Então, essa análise que se faz, em geral, ex ante, é importante para avaliar a pertinência de uma determinada política. A avaliação do desenho se refere à coerência entre os objetivos de uma política
e os serviços e os recursos disponíveis. A avaliação da eficiência se refere à relação entre recursos e serviços ou ações desenvolvidas, já mencionei a questão resultados e custos. A avaliação do retorno econômico-social se refere à relação entre recursos e efeitos, estão vendo essa seta. Finalmente, a avaliação de impacto, que se refere à relação entre os recursos e os serviços efetivamente realizados e os efeitos produzidos. Temos ainda uma avaliação da implementação, que se refere ao modo de produção de efeitos, a relação entre a intervenção elaborada e plantada e os efeitos produzidos. Aqui a gente tem o conjunto, as questões de avaliação que cada uma dessas abordagens responde. Então, a avaliação do diagnóstico responde à questão da pertinência, a avaliação do desenho responde à questão do fundamento da intervenção, a fundamentação lógica da intervenção, a abordagem da normativa, da avaliação de estrutura, processo, resultado e governança, avalia a questão da qualidade da própria governança, a avaliação de impacto responde à pergunta sobre os efeitos, a avaliação da implementação, aos modos de produção de efeito. E, finalmente, a abordagem da eficiência e do retorno econômico-social, que trata da questão dos custos, ou da relação entre custos e serviços, custos e resultados. Bom, 2 importantes documentos, né, todos os estudantes vão ter oportunidade de conhecer mais profundamente, tem guiado as políticas governamentais de promoção, de institucionalização da avaliação de impacto. Esses guias de excelente qualidade, produzidos pela Casa Civil e pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, são 2 volumes, um guia prático de avaliação de análise ex ante, a reflexão quando da criação, da expansão, do aperfeiçoamento de políticas para que sejam melhor desenhadas e planejadas, e a avaliação ex post, apoio à tomada de decisões ao longo da execução da política, dizendo ao gestor o que aprimorar e como fazer. Nesses documentos, vocês vão encontrar essas linhas de avaliação das políticas públicas do governo federal. A porta de entrada é a avaliação executiva, uma primeira avaliação rápida, panorâmica, usada para buscar respostas para o aprimoramento da política, para a elaboração orçamentária ou para detecção de pontos frágeis na cadeia de implantação, de realização da política, mas há um conjunto de outras análises que podem ser feitas, que se associam às que eu já apresentei, cada uma delas, né, análise da eficiência econômica, avaliação de impacto, de resultados, de governança, de implementação, de desenho e de diagnóstico do problema. Bom, entrando especificamente na avaliação de impacto, a avaliação de impacto tem como objetivos identificar, na verdade, é um objetivo só, é escrito de 3 formas diferentes, identificar mudanças em uma situação, mudanças essas que podem ser razoavelmente atribuídas a uma determinada intervenção, ou, dito de outro modo, verificar se, na realidade, determinado programa está alcançando os objetivos esperados, ou ainda medir a diferença entre a situação dos beneficiários de um programa ou de uma política após terem participado desse programa, comparando, então, com a situação em que estariam caso não tivessem participado. Essa diferença que é chamada de impacto. Uma avaliação de impacto busca responder essas perguntas. A intervenção teve os efeitos esperados sobre os beneficiários? Esses efeitos se mantiveram ao longo do tempo? Todos os componentes da intervenção são necessários para se obter impacto? Alguns grupos de beneficiários são mais afetados do que outros? Existem efeitos não esperados, sejam adversos, sejam positivos? São perguntas que se referem, que uma avaliação de impacto busca responder. A grande questão das avaliações de impacto é essa, é a inferência causal, é de fato conseguir estabelecer a relação causal entre um determinado programa e os efeitos encontrados. Nós sabemos, vocês todos sabem, que correlação estatística não implica causalidade, né? A gente pode ter, para começar, o problema da seleção.
Então, as pessoas que decidem realizar uma ação já têm características diferentes das pessoas que não o fazem. Então, os resultados obtidos ou produzidos naquele grupo que participou da ação se referem a outras características e não à intervenção propriamente dita. E, às vezes, as pessoas escolhidas para receber um benefício têm características diferentes das pessoas que não foram escolhidas. Então, as diferenças observadas após a realização da intervenção, do programa, talvez se devam a essas características que já eram diferentes, não necessariamente à intervenção. Para resolver esse problema da seleção, do viés de seleção, e tentar fortalecer a hipótese de uma relação causal entre a intervenção e os resultados, a principal estratégia que se utiliza é o chamado contrafactual, ou seja, ter uma estimativa de qual seria o resultado caso aquele grupo de beneficiários, exatamente o mesmo grupo, com as mesmas características, não tivesse participado do programa. Como eles, de fato, participaram, o contrafactual é uma hipótese, é hipotético. E aí há várias estratégias que eu vou mencionar mais adiante para medir, criar esse contrafactual hipoteticamente. Aqui tem um exemplo tirado aí da apresentação do professor Cláudio Ferraz, da PUC do Rio, num curso que eu, aliás, recomendo a todos que acessem o curso da ENAP, da Escola Nacional da Administração Pública. Tem bastante material, um curso que pode ser seguido autodidaticamente, e que mostra, então, nessa figura, o que seria o contrafactual. Vocês vejam que há, na linha amarela, uma determinada evolução, que a partir do início, né, uma evolução no tempo de um determinado resultado, que a partir do momento em que há início uma intervenção, a curva se modifica. Né? Se a curva amarela, se aumenta a inclinação do resultado, aumentando assim o resultado ao longo do tempo. Vocês vejam que o contrafactual seria estimar essa linha verde, né? A tendência prévia, a tendência anterior ao programa que continuaria. A diferença, no ponto final, entre o que seria a tendência, entre a tendência prévia mantida ou a tendência constatada, alterada pelo programa, constituiria essa diferença, constitui exatamente o impacto do programa. Para fazer uma avaliação de impacto, é necessário antes ter uma teoria da mudança, ou modelo lógico, ou modelo lógico-teórico, e aí os estudiosos da avaliação utilizam diferentes denominações para a teoria da mudança. Mas, seja teoria da mudança, seja chamado de modelo lógico, se refere a uma descrição ampla de como se espera que aconteça uma mudança num contexto particular. É um meio de se saber até onde vai uma intervenção, os resultados, e por quais caminhos, que processos são desenvolvidos para se alcançar esse resultado. Uma teoria da mudança detalha aquelas mudanças que estão implícitas no momento que se elabora uma intervenção, as mudanças que precisam ocorrer entre as atividades do programa para que seus objetivos de longo prazo sejam alcançados. Uma teoria da mudança permite identificar as perguntas de avaliação, geralmente relacionadas às premissas. Então, é importante, a teoria da mudança obriga ao formulador, ou melhor, ao avaliador de uma determinada intervenção a buscar naquela intervenção, se ela já foi realizada, quais são as premissas, que às vezes estão implícitas, nem sempre estão explícitas, daquela política, daquele programa, daquela intervenção. Isso ajuda a definir os dados a coletar, as variáveis a medir, entender a razão de um programa gerar determinados resultados, por que se espera que tal intervenção provoque tais efeitos. E é importante ainda para permitir a generalização dos resultados. Né? Uma teoria, nós estamos muitas vezes avaliando um contexto específico, um caso específico, a teoria da mudança permite que os resultados dessa avaliação, desse caso, possam eventualmente ser generalizados para outras situações, e até para identificar estratégias de replicação de um programa, se ele foi bem sucedido, em outros contextos. Pois bem, 5 passos da teoria da mudança: definir o propósito da intervenção, ou seja, o seu objetivo geral, a sua imagem objetivo,
construir a cadeia causal de eventos que vão ser desencadeados pela intervenção até chegar ao objetivo final, identificar as premissas, mas também os riscos de não dar certo de uma determinada intervenção, descrever a hipótese causal e definir os indicadores que vão permitir avaliar o grau de sucesso, o grau de alcance dos resultados, o grau de produção de efeitos de uma intervenção. Os métodos de avaliação de impacto podem ser classificados em 3 grandes grupos, os chamados métodos experimentais, em que beneficiários e não beneficiários, participantes ou não participantes de um determinado programa, são selecionados aleatoriamente, uma seleção aleatorizada, as pessoas, por acaso, por sorte, por sorteio, enfim, sem nenhum critério, são distribuídos entre 2 grupos, o grupo que vai receber a intervenção e o grupo que não vai receber a intervenção. A aleatorização permite mais facilmente a medida do efeito de uma intervenção, supondo-se que os 2 grupos, o que vai receber e o que não vai receber a intervenção, são em tudo iguais. Em tudo são iguais, exceto o fato de receber ou não intervenção. Facilita a inferência causal. Obviamente que no campo de políticas sociais é muito difícil chegar a uma situação em que se possa definir quem vai receber ou não a intervenção de modo aleatório, por sorteio. Isso muitas vezes é, inclusive, do ponto de vista ético, impossível. Parte-se, então, utiliza-se frequentemente as abordagens, os métodos não experimentais, antes e depois, a diferença simples, mais comumente se utilizam os quase experimentais, que não são exatamente experimentais, mas tentam utilizar técnicas que tornem semelhantes, que resolvam ou que mitiguem o problema da seleção não aleatorizada. A regressão multivariada, o método da diferença em diferenças, do pareamento ou da regressão contínua. Notem que a diferença principal entre esses métodos se refere ao modo como estimam aquele contrafactual que eu mencionei, é importante. Bom, já disse, a avaliação aleatorizada é considerada o padrão ouro, aquela que melhor permite estabelecer relações causais entre uma intervenção e seus efeitos. Então, a definição dos grupos que receberão ou que não receberão a intervenção é feita por sorteio. Se supõe que são 2 grupos em tudo iguais, exceto o fato de receber ou não intervenção. Com isso, elimina-se o viés de seleção e qualquer diferença dos resultados pode, em tese, ser atribuída à intervenção. Como premissas, esses estudos têm de que se respeita o protocolo de designação aleatória, ninguém foge do sorteio, e os 2 grupos são estaticamente idênticos. São vantagens do método experimental, né? Eliminar os vieses de seleção que poderiam vir a ocorrer, fazer com que os 2 grupos sejam comparáveis em tudo, né? Em todas as variáveis observáveis e não observáveis. Não é necessário fazer muitas premissas e os resultados são fáceis de interpretar. É claro que essa abordagem não é perfeita nem ideal, pelo contrário, ela sofre de críticas. A primeira se refere à própria definição de causa. O que significa causa? E há toda uma discussão sobre a probabilidade como base da definição de causa. A gente sabe que isso é limitado, a gente sabe que os fenômenos muitas vezes são circulares, há efeitos que são causas das suas causas. Então, de modo geral, os métodos estatísticos tratam as relações entre os fenômenos como relações lineares. E a gente sabe que, às vezes, há relações recursivas. Obviamente que há métodos que buscam sofisticar para dar conta dessas outras, dessa complexidade dos fenômenos. Mas causa pode ser produção, causa necessária e suficiente, o conjunto, componente suficiente, causalidade contrafactual, causalidade probabilística, ou seja, são dimensões que tornam essa certeza, ou seja, melhor dizendo, que questionam ou que apontam os limites das afirmações causais, das conclusões de relações causais tiradas de estudos experimentais ou de estudos aleatórios.
Já mencionei, há também o problema das questões éticas, né, intervenções que claramente beneficiam as pessoas, raramente, do ponto de vista ético, se justifica o fato de excluir pessoas de um benefício na expectativa apenas de realizar um estudo para medir. Vejamos o exemplo do Bolsa Família, né, bastante estudado. Seria aético você excluir pessoas que obedeceriam os critérios, que preencheriam os critérios para participar de um programa como Bolsa Família, apenas para estudar o efeito do Bolsa Família tendo dois grupos comparáveis. Isso seria politicamente insustentável. Os custos, às vezes, são bastante elevados, custos para fazer estudos experimentais, e a questão da generalização. Estudos experimentais têm, muitas vezes, uma boa validade interna, mas baixa validade externa. São estudos de difícil generalização. Bom, falando rapidamente dos estudos não experimentais, o mais simples é o estudo de antes e depois, em que se mede a situação de um determinado grupo antes da intervenção e depois desse mesmo grupo depois da intervenção. Então, o grupo controle são os mesmos participantes antes de entrar no programa, antes de serem serem participantes de uma intervenção. A premissa é que não há fatores relevantes no tempo que afetem o resultado. A gente sabe que essa é uma premissa problemática, frágil. Aqui tem um pequeno exemplo, de novo, do professor Cláudio Ferraz, mostrando o que seria, né, uma avaliação antes e depois, comparando antes e depois. Vocês vejam que o contrafactual, na verdade, é como se não houvesse mudança ao longo do tempo. Você pega a situação dos participantes no início do programa e prolonga ao longo do tempo essa situação e aí compara com o efeito encontrado após um determinado período de tempo do programa em curso. Uma outra abordagem não experimental é a diferença simples, em que se mede a diferença entre os participantes e não participantes depois do programa. O grupo controle são não participantes com dados recolhidos depois do programa. Aí, de novo, outra premissa frágil, né? Que a única diferença entre os participantes e não participantes seria a participação no programa, tendo os dois a mesma probabilidade. Aqui, de novo, um gráfico que mostra, então, a gente tem aí, por exemplo, um estudo sobre capacitação de jovens na Colômbia, o exemplo que o professor traz, e depois o efeito no emprego. Então, se verificou que os participantes, aí nessa coluna verde, tem uma proporção bem maior, de 70% de participação, em relação aos não participantes, que só foram 64%. E aí se conclui que teve um impacto positivo de 10%. Enfim, é uma diferença de 6 pontos percentuais, o que claramente é uma conclusão, enfim, cujas bases são frágeis. Já os estudos quase experimentais tornam mais robustos do ponto de vista da busca da relação causal, né? A regressão multivariada permite ver a relação entre o fato de participar de um programa e uma determinada variável de interesse, mantendo constante ou controlando por outras variáveis. Por exemplo, a capacitação, o exemplo que vimos no slide anterior, poderíamos controlar pela renda dos pais, pelo nível de educação, e controlar esses fatores aumentaria a chance de que o fato de ter conseguido um emprego possa ser atribuído ao fato de ter participado de um curso de capacitação. Melhor do que a diferença simples, claramente. Então, a gente tem aí, por exemplo, a gente viu lá 10% naquele estudo de diferença simples, controlando pela renda dos pais e pela educação, a gente viu que, na verdade, o efeito do curso de capacitação já foi menor, apenas 4%. Uma outra abordagem quase experimental é a chamada diferença em diferenças, em que se compara a mudança no tempo da variável de resultado entre o grupo que recebe e o grupo que não recebe o programa, corrigindo, portanto, por diferenças pré-existentes nos dois grupos. Então, o grupo de controle são não participantes com dados recolhidos antes e depois do programa. Nesse caso, se assume que, na ausência do programa, as tendências
de desenvolvimento dos dois grupos permaneceriam paralelas. Aí a gente tem mais uma vez o exemplo. Então, a gente tem, né, na linha verde embaixo, né, as pessoas que não participaram do programa, o grupo que não participou, e na linha vermelha, o grupo que participou do programa. E a gente prolonga, como contrafactual, a tendência desenvolvida no grupo que participou do programa, e com essa diferença entre o contrafactual e o factual, a mudança percebida, constituiria o impacto. Ainda como abordagem quase experimental, o pareamento, né? Então, a gente teria, para cada unidade de tratamento, o melhor par de uma outra população que não participa do programa, não foi tratada. Então, para cada participante, teria ao menos um não participante idêntico nas outras características. E aí as características não selecionadas se supõe que não influenciariam os resultados. Finalmente, temos a regressão descontínua, também como método quase experimental, em que os indivíduos são classificados com base em critérios mensuráveis. Uma linha de corte determina se uma pessoa é elegível ou não. E aí comparam-se as pessoas que estão logo abaixo ou logo acima desse limite. Então, o grupo controle é formado pelas pessoas logo abaixo do limite, por isso não recebe. No estudo, por exemplo, sobre Bolsa Família, muitas vezes se comparam situação relacionadas ao estado de saúde das pessoas que receberam o programa Bolsa Família com pessoas que quase não receberam, pessoas também de famílias de baixa renda, mas que estavam um pouquinho acima do limite para terem direito a participar do programa Bolsa Família. Então, se imagina que as pessoas, essas pessoas são similares, têm condições parecidas, e aí se avalia a situação de saúde desses dois grupos, né? Então, a linha de corte é um limite estrito de entrada ou não no programa. Estamos conduzindo aqui uma pesquisa sobre a avaliação do impacto do PPSUS, o Programa de Pesquisa para o SUS, e aí estamos comparando os pesquisadores que foram selecionados nos editais do PPSUS, que tiveram seus projetos selecionados, com pesquisadores que submeteram o projeto e que ficaram próximos de serem selecionados, mas não foram selecionados. Então, comparando esses dois grupos para ver se tem diferença depois em termos de impacto científico, tecnológico, institucional e assim por diante. Esse é o exemplo. Então, vocês vejam que são selecionados os grupos, no caso aqui, com capacitação e sem capacitação, esses grupos próximos a essa reta, essa linha de corte em verde que está aí. Bom, já tentando, então, chegando ao final, o que é importante avaliar o impacto de políticas? Em primeiro lugar, verificar o alcance ou não dos objetivos da política, com alguma segurança, nunca é total, acho que chamei a atenção disso, mas com alguma segurança da existência de uma relação causal entre a intervenção e os efeitos observados. Então, esse é o primeiro ponto importante de realizar a avaliação de impacto. Mas também para melhorar a intervenção. Se não está alcançando os objetivos, é possível melhorar para que venha alcançar, mas não somente a qualidade da intervenção ou os resultados da intervenção, mas também a eficiência. Seria possível alcançar os mesmos resultados com menores custos? É importante ainda avaliar as políticas para efeitos de prestação de contas. E olhem que, do ponto de vista formal, temos aí Tribunal de Contas, Controladoria Geral, próprio Poder Legislativo, de um modo geral, que está cada vez mais exigindo prestações de contas dessa ordem dos gestores de políticas públicas. E talvez o que seja o mais importante de tudo, avaliar o impacto de políticas é uma estratégia de democratização da gestão pública, de prestação de contas não apenas para os órgãos de controle do legislativo ou do judiciário, mas, sobretudo, da opinião pública, da cidadania. Então, eu acho que, como futuros avaliadores de impacto, todos
espero, né, todos sairão aqui como especialistas e mestres em avaliação, está ciente desse compromisso, dessa missão, está contribuindo para a democratização da gestão pública. Mas na área acadêmica, para nós aqui na universidade, isso é da maior relevância, a avaliação de impacto também gera conhecimento. Isso é uma consequência, um fato, enfim, um ponto muito importante da avaliação de impacto. É claro, eu gosto muito desse slide, né, desse último slide, porque nem sempre se aplica. Então, né, vocês, ao longo do curso, vão estar selecionando os objetos de avaliação, as políticas, os programas que vão ser objeto de estudo de vocês, dos seus trabalhos de conclusão do curso. E é importante selecionar bem, né, os programas, as políticas, as intervenções que serão avaliadas, né? Se é uma intervenção muito pouco custosa, poucas pessoas, será que vale a pena gastar recursos com avaliação? Se essa intervenção é única, não vai ser repetida? Ou se ela tem muita oposição, há uma forte oposição, então necessariamente... Porque não pode usar, né, em evento, em instituição nenhuma. Desculpe, Herbert. Opa. Forte Pessoal, oposição. Gostaria de pedir para cortar o microfone. Se não há utilizadores interessados, se não há nenhuma possibilidade de influenciar as decisões, veja, não é um exercício apenas acadêmico, não é o caso. Se uma intervenção é muito confusa, não está bem definida, como é que nós vamos poder avaliar? Se é aparentemente eficaz e não existem alternativas, também não se justifica investir recursos e tempos. E se já é uma intervenção bem conhecida, que já se avaliou bastante, que já sabe que é positiva ou não é positiva, também não se justifica. Enfim, aqui estão algumas referências que nós utilizamos, aí, citamos ao longo desse curso. Eu, então, agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada, professor Eugênio. Acho que uma explanação clara, ampla, panorâmica e, ao mesmo tempo, que traz elementos estruturantes da avaliação de impacto. Então, muito obrigada. Eu acho que a aula inaugural apresentou elementos fundantes para o início do curso. E a nossa próxima etapa é uma etapa de debates, comentários, dúvidas, como uma sala de aula poderia acontecer. Então, estamos abertos aqui para comentários. Eu acho que nós temos 60 pessoas na audiência, né? E a gente pode fazer a inscrição, não sei se por motivos com reações ou pelo chat, o que ficaria melhor para organizar as nossas falas. Eu pensei inicialmente em 2 rodadas de debates, né, com questionamentos. Então, está aberto agora, gente, a participação de todos e todas. Lembrando somente, Kiona, que podem ser comentários e questões sobre todo o curso. Acho que, né, o professor Márcio está aqui, a professora Lígia, Fernando também podem... Né, acho que amanhã já tem uma sessão, não é isso? Estou bem certo? Já começa as aulas amanhã? Quer dizer, começaram hoje, mas amanhã tem continuidade. Então, estamos aí abertos para questões operacionais do curso e também para as questões teóricas apresentadas. Posso começar fazendo uma provocação? Por favor, Fernanda. Boa noite, gente. Sou Fernanda Serpa, aqui da COEV. Eu já faço parte do Ministério desde 2013, tenho experiência em algumas políticas, né? E trago aqui para a gente debater um pouquinho, aproveitando esse momento, né, em que a gente vai começar a conversar, em que a gente vai entrar para a questão mesmo pedagógica da gente aprender sobre avaliação de impacto. E sempre escutei pelos corredores em reuniões aqui no Ministério da Saúde, né, que a avaliação de impacto é muito difícil de ser feita no nosso ambiente, porque a gente tem uma série de deficiências de dados, uma série de dificuldades operacionais, e eu queria puxar esse assunto, eu queria o professor Luiz Eugênio, chamar a Érica também para discussão, Vinícius, Samile, que eu sei que tem uma ampla experiência nesse campo, para a gente conversar um pouquinho sobre como é importante a gente conceber a possibilidade da realização de avaliações de impacto dentro do SUS. Ok, eu sou uma fala de Fernanda para uma segunda rodada, uma pergunta que houve aqui no chat,
se o cronograma está no AVA, e uma outra pergunta, qual será o horário do início e término da aula de amanhã, se já há previsão. Então, acho que a gente pode começar primeiro com a pergunta mais no contexto teórico, né? E aí, professor Luiz e toda a equipe do curso pode estar apto para responder. É um grande desafio, e devo dizer que no processo de seleção, nós já, assim, todos que acompanharam a seleção do mestrado viram a necessidade de se fazer uma segunda seleção, exatamente pela necessidade de estar focando, né, direcionando os projetos para avaliação de impacto, né? No primeiro edital, nós recebemos um número muito grande de projetos sem nenhuma relação com o tema da política, da temática da avaliação de impacto. Então, veja, não teria sentido fazer um curso de especialização ou mestrado em avaliação de impacto com projetos que não se referem à avaliação de impacto. Então, no segundo edital, foi muito mais especificada a necessidade de se apresentar projetos no campo da avaliação de impacto. Trata-se de uma metodologia bastante consolidada. Érica mencionou na introdução que tem tido destaque mundial, com prêmios Nobel dentro dessa área, então é uma tendência mundial. É uma área nova no Brasil, né? Então já mencionei que estamos sendo pioneiros, mas não há nenhum mistério insondável nessa temática, nessa política, e nós temos especialistas, experts nesse assunto, que serão professores dos dois cursos. Nós temos tutores altamente qualificados também para apoiar, e o único critério para se alcançar o resultado, me parece que é a motivação, que é a vontade, a disposição de estudar, de trabalhar, de se preparar, de se apropriar dessa teoria, dessa metodologia referente à avaliação de impacto. Então, tenho certeza que seremos bem-sucedidos, né, se conseguirmos realizar esse curso com envolvimento, com parceria, né? A gente sabe que exige uma disciplina, o estudo exige uma disciplina grande, ainda mais num ambiente virtual, né? A dispersão é muito fácil, a gente está em casa e aí tem outras demandas, enfim. Quero dizer para vocês aqui, assim, como, né, professor Luiz, que já há muito tempo, que nós somos muito rigorosos, mas somos rigorosos porque gostamos do que fazemos. Então, eu, quando comecei a fazer o mestrado, há muitos anos atrás, na época todo mundo lia, não sei se ainda é assim, um livrinho do Humberto Eco, chama, né, Como Fazer uma Tese. E a primeira coisa que todo mundo aprendia era que, para você fazer uma tese, o primeiro critério é você gostar do tema que você escolheu para estudar. Porque são noites, são finais de semana, perde o tempo com a família, com os amigos. Então, se você vai fazer esse sacrifício, essa dedicação para trabalhar numa coisa que você não gosta, não vale a pena. Não vale a pena. Então, obviamente, nas oficinas, vocês vão ter a oportunidade de selecionar o objeto, a intervenção, a política, o programa, etc., que vai ser objeto da avaliação de vocês, e, né, o Ministério da Saúde sempre lembra isso, busquem escolher objetos com os quais vocês trabalham, para que esse trabalho de conclusão já sirva para subsidiar a sua intervenção, a intervenção do seu setor, da coordenação, da diretoria, enfim, da secretaria na qual vocês se situam, na qual vocês se localizam. Tem várias pessoas que não são do Ministério da Saúde, que estão aqui também participando, mas procurem ver nos serviços que vocês se inserem, no trabalho que vocês desenvolvem,
o que é que pode lhes ajudar, o que é que merece ser estudado, para que seja algo que tenha relação com a sua atividade, que dê um retorno para o Sistema Único de Saúde, mesmo não sendo do Ministério, é um sistema que é nacional, enfim. Então, quero dizer que vamos estar aqui constantemente, todos os professores, todos os tutores, para os técnicos do Ministério também, isso tem sido construído a muitas mãos. Esse programa não foi feito apenas por professores, foi feito em parceria permanente, em troca permanente com a equipe do DECIT, da COEV em particular, do Ministério da Saúde, e todos nós, tanto o Ministério da Saúde, acho que posso falar isso, Fernanda está concordando ali, vamos estar presentes, apoiando vocês o tempo todo. Agora, precisamos da motivação, da dedicação, enfim, de vocês. No processo de seleção, a gente teve esse critério também. A gente, em geral, selecionou, né? Quando a gente passa para fazer um perfil dos estudantes do ISC, eles são todos apaixonados pelos que fazem. Aliás, a área da saúde coletiva atrai, em geral, pessoas apaixonadas pelo que fazem. Isso é essencial. Obrigada, professor. Alguém mais queria fazer um comentário a respeito da provocação da Fernanda? Eu acho que em relação aos dados, né? Perdão. Desculpa. Perdão, Érica, por favor, continue. Eu ia só falar sobre a aula de amanhã, mas depois eu falo. Tá, não, essa questão dos dados que a Fernanda colocou, né? Que é uma coisa que a gente tem discutido muito, a dificuldade de acesso aos dados que estão dispersos, tem gestores diferentes, imagino que é disso que você esteja falando. É um desafio, mas não é um desafio aqui no Brasil, é um desafio no mundo, né? A gente, apesar dos dados estarem dispersos, a gente, por exemplo, o DataSUS é um sistema repleto de informação que precisa criar, né, mecanismos de acesso. E na ausência de alguns dados, por exemplo, quando você precisa de dado identificado, tem aí estratégias metodológicas alternativas que se podem usar, né, para, na verdade, trazer algum tipo de inferência causal. É óbvio que o modelo ou o tipo de dado depende muito do que se quer responder, mas eu acho que, como o Eugênio colocou aqui, a questão é que existe um conjunto de estratégias, né, metodológicas, e aí que vão ajudar a superar esses desafios, né? Inclusive até ajudar a organizar isso, né? Tornar isso mais acessível, organizado, etc. Esse tipo de ação faz o que o Eugênio trouxe, às vezes tem um impacto que não estava previsto, né? Talvez o impacto não previsto seja uma organização melhor, mais acesso aos dados, etc. Não é o impacto, não é o objeto do nosso curso, nem etc., do trabalho, mas, claro, facilitará muito a vida e eu acho que esse tipo de ação vai ajudar nesse sentido. Obrigada, Érica. Marcele. Professora Marcele. Boa noite a todos e a todas. Eu falo em nome da coordenação pedagógica, eu trabalho com a professora Lígia Rangel, que está aqui presente também, e é para responder sobre uma pergunta em relação à aula de amanhã. Vocês devem ter recebido por e-mail os dados de acesso ao nosso AVO, Ambiente Virtual de Aprendizagem. E aí, de acordo com o cronograma, amanhã nós não teremos aula síncrona, nós não teremos encontros síncronos. Então, vocês devem começar a ambientação no ambiente virtual de aprendizagem, o fórum de acompanhamento da chamada unidade UA0, né, que é a unidade de introdução ao ambiente virtual, e as aulas síncronas dessa unidade serão nos sábados, dia 4 de dezembro e dia 11 de dezembro, às 9 horas. E aí essas informações estão detalhadas no ambiente. Muito obrigada, Marcele. Eu abro, então, o professor Márcio, ele está respondendo algumas questões que foram colocadas aqui no chat, né, no próprio chat. Então, abro também para mais uma rodada. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, tem alguma dúvida, ou algum professor quer fazer algum comentário. Está aberto, gente. Olá, boa noite a todos, colegas, professores. Eu trabalho no Ministério da Saúde,
né, especificamente no Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Então, a gente vivencia na prática, né, essa questão da política, né, a implementação de fato. E o curso é muito interessante porque eu estou percebendo, né, já comecei a perceber com essa aula inaugural, que nós vamos ter, assim, ferramentas para aplicar, utilizar essas metodologias na prática, né? Porque, assim, o Ministério da Saúde, né, ele tem o departamento de avaliação, de fato, né, e tem também o DenaSUS, que é quem faz a auditoria, né, no SUS como um todo, tá? Não só relacionado a recursos, mas também a assistência. Então, assim, como participante desse processo, né, eu percebo que o Ministério da Saúde, claro, e agora ele está priorizando, né, esse desenvolvimento. Ele é necessário mesmo esse trabalho, né, porque a gente, quando vai a campo como auditor, a gente identifica, né, falhas, né, na avaliação, tanto relacionados ao gestor, né, que implementa essa política, e como quem coordena essa política, que é o papel do Ministério da Saúde. Né? A gente observa muito isso em diversas políticas, a atenção básica, alta, média complexidade, farmácia, enfim, por aí vai. E o departamento, ele trabalha nesse sentido até de avaliação e monitoramento também, tá? E só que é um trabalho muito pontual, como o professor Eugênio falou, sobre a avaliação normativa. Eu vi praticamente o que o DenaSUS desenvolve, né? E eu vejo a importância de fazer, através dessas outras metodologias de analítica, que o TCU, ele tem esse trabalho já. Inclusive, eu estou participando de um projeto, né, que foi oriundo, desenvolvido, foi um estudo feito pelo Banco Mundial, né? E, a partir daí, o TCU fez um levantamento desse trabalho e está aplicando agora um projeto piloto em que o DenaSUS, ele é participante e tem alguns integrantes, e eu faço parte, né, desse trabalho aqui no Rio Grande do Sul. São 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E justamente isso, aplicando as técnicas, né? E eles priorizam muito pela a metodologia da avaliação, e é esse o objetivo, e esse projeto ele tem como finalidade a avaliação da eficiência de unidades hospitalares, né, seja por administração direta ou por OS, né? Então, eu estou muito animada, né, com essa primeira aula inaugural, vejo assim, nossa, vai cair como uma luva, né? Porque a proposta, inclusive, do departamento que eles estão, eu falo especificamente do DenaSUS, é justamente isso, qualificar a sua equipe e fortalecer, né, esse ambiente para dar uma resposta, né, para a sociedade, melhorar o SUS, a se tornar mais eficiente, né? Porque a quantidade, o volume que se assim, lançado, utilizado, disponibilizado, não só pela federal, né, pelo gestor federal, mas também pelos estados e municípios, é muito grande. Então, assim, eu me arrisco a dizer assim que não é tanto uma questão de recurso, financiamento, né, mas sim a forma como se utiliza esse recurso, né, e o desperdício que é possível que se identificar quando se visita ali dentro de uma unidade, né, hospitalar, ou seja, de uma unidade básica de saúde, enfim. E, nossa, eu estou vendo isso, a gente vai conseguir, através desse curso, acredito assim, aplicar essa metodologia na prática, né? Aonde eu vou todos os dias, todos os anos. Então, é desafiador, claro, muito desafiador, mas eu estou super animada. Obrigada, Leiliane. Obrigada, Leiliane, pelo seu comentário. A gente tem aqui Luiz Barcelos e depois eu passo para os comentários dos professores. Boa noite a todos e todas. Obrigado por essa abertura, obrigado ao professor Eugênio pelo conteúdo, foi muito estimulante e provocador, e essa é um pouco, eu acho
que ativou um pouco de ansiedade em mim, né, como aluno do curso, entendeu? Quando o senhor fala os métodos se diferenciam pelo modo como estimam o contrafactual. Aí eu fico me perguntando, aí eu já estou pensando no meu TCC, não? O que eu preciso saber primeiro? Né? Eu tenho que ter mais conhecimento do método ou da política para escolher o método ou da disponibilidade de dados? Eu acho que você vai dizer o senhor vai dizer que isso vai ser respondido ao longo do curso, mas eu confesso que eu fiquei ansioso com essa apresentação dessas ideias. Obrigado. Obrigada, Luiz. Então, professor Luiz Eugênio, Érica, com vocês a palavra. Só comentando rapidamente a questão do Luiz Barcelos. Eu diria que eu começaria pelo último slide que eu apresentei, escolhendo uma política que esteja bem desenvolvida, que tenha objetivos definidos, que tenha intervenções realizadas, uma política que seja contínua. Eu acho que qualquer projeto, a primeira questão se refere à possibilidade de formular uma pergunta de investigação. O método é o segundo passo. A gente nunca começa pelo método, a gente começa sempre pelo objetivo da avaliação. Então, é possível avaliar o impacto de uma determinada política, uma política consistente, bem elaborada, que já foi implementada, ou se você quer fazer uma avaliação ex ante, enfim, é uma política que está em processo de formulação, mas ainda não foi implantado, foi formulado, enfim. Eu sugeriria, Vinícius pode talvez comentar melhor, ele é um expert em avaliação de impacto, mas do ponto de vista metodológico, do ponto de vista geral da elaboração dos projetos, o método vem depois da pergunta e do objetivo da avaliação. Acho que Vinícius pode comentar, se ele topar. Vinícius. Sim, bem, primeiro, boa noite a todos. Um prazer conhecer a todos os alunos, tanto da especialização quanto do mestrado profissional. Meu nome é Vinícius Mendes, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, trabalho com essa equipe toda já há um bom tempo. A gente tem alguma expertise em avaliação de políticas públicas em saúde, e o Luiz está certo, o método é o meio sempre, então é o meio como você tem para poder responder uma determinada pergunta. A pergunta em geral, você pega uma política pública e você quer saber qual foi o impacto dessa política pública para a sociedade, ou para o público-alvo. Então, quando a gente avaliou, por exemplo, farmácia popular, a gente tinha que ter uma métrica de impacto, ou seja, a pergunta principal era qual foi o impacto do farmácia popular para a sociedade como um todo? Ele teve algum impacto? Ele beneficiou algum público? E a gente precisava responder isso com algum método. Aí você define qual vai ser seu indicador de referência, o método escolhido, disponibilidade de dados, e aí aplica esse método e tenta chegar num resultado. Só estendendo um pouco mais e completando um pouco do que o Luiz falou, avaliar política pública também é um pouco de loteria. Existem políticas que vão ser super fáceis de avaliar, porque o desenho dela é super bonitinho e você consegue ter um grupo de comparação, os dados são super disponíveis e tal. O exemplo disso que a gente teve é o exemplo da avaliação das policlínicas regionais de saúde, que era uma política super bem definida aqui na Bahia, e a gente conseguiu avaliar essa política com dado público que a gente baixou do DataSUS, sem nada, assim, em um mês construímos base de dados, montamos o modelo e avaliamos. Vão ter políticas que você vai fazer o máximo que você vai poder fazer e você vai entregar um resultado que não é 100% causal. Não escolham essas, né? O exemplo disso é o farmácia popular, que a gente avaliou e não tinha grupo de comparação, então era uma política que a gente realizou o máximo de esforço para entregar um resultado para o Ministério. Então, assim, o que faz você ter uma política muito bem avaliada, tipo, como a gente teve a política das policlínicas, que quando nós apresentamos o BID ficou encantado com o resultado.
porque foi muito bem avaliado, porque o desenho da política era bonito, tinha um grupo perfeito de comparação, então é a sorte de você pegar uma política que ela está muito bem desenhada para ser avaliada e uma política, de repente, não está tão bem desenhada para ser avaliada. Não quer dizer que as políticas que não estão bem desenhadas para ser avaliadas, elas têm que ser descartadas e deixadas de lado. Cabe a gente dar o máximo de esforço possível para entregar algum resultado para a sociedade. Então, é o máximo que a gente pode entregar de resultado para a sociedade para poder mostrar alguma evidência daquela política para algum desfecho de saúde ou de bem-estar. Então, todas as políticas elas têm que ser motivadas em serem analisadas. Algumas vão ser mais bem-sucedidas a avaliação, outras nem tanto, mas todo o resultado é válido para a sociedade. Para isso, depende do desenho da política, depende de disponibilidade de dados. Sempre começa pela política, entender a política, porque você só consegue escolher o método a partir do momento que você entende a política. Então, você tem que entender 100% da política, assim, como ela funciona, como ela foi implementada, todo esse desenho lógico aí do que chama de teoria da mudança, de como que estrutura essa política, precisa ser tudo muito bem documentado, porque a escolha do método ela é ex post, ela é a partir do momento que eu sei tudo da política e disponibilidade de dados, eu escolho o método. Então, a escolha do método sempre vem depois, é sempre entender a fundo a política e ver os dados disponíveis e tentar encaminhar. Só para poder motivar e finalizar minha intervenção aqui, acho que deu para perceber que a gente está caminhando para um mestrado ou para uma especialização que era um pouco quantitativa. Então, sendo quantitativa, a gente vai utilizar estatística, e aí quem tem um pouco de receio, medo de estatística, não entre com traumas, porque vai ser dado o curso de estatística, inclusive eu vou ser o professor, vai ter muita estatística, vai ter muito dado. Então, esses são os pontos centrais, assim, para poder conseguir caminhar no mestrado, para poder lá no final conseguir avaliar bem uma política. Então, é algo bem quantitativo e sem traumas a gente vai conseguir ensinar tudo isso para vocês. Obrigada, Vinícius. A gente está chegando no teto do horário, então eu queria convidar para fazer o encerramento o professor Márcio, na atividade, para dar uma palavra. Ele é coordenador da especialização e vice-coordenador do mestrado profissional. E, Márcio, com você. Aqui é uma quebra de protocolo, né? Boa noite a todos, boa noite aos colegas da mesa. O professor Luiz Eugênio nos brindou aqui com essa aula maravilhosa, a discussão foi muito importante aqui no momento. Boa noite todos os estudantes, aos professores, os colegas também da área de administração. Não podemos esquecer que temos Soninha aqui, que é total apoio ao curso, né? Não podia deixar de externalizar a minha felicidade com a realização desse curso, que tem grande importância para o Instituto, importância para o Ministério da Saúde, né, para as políticas, para os programas, né? Todos aqui apresentaram excelentes trabalhos, né, que irão ser lapidados durante o curso, né? Vocês terão todo o nosso apoio. Eu queria também mencionar que, para isso acontecer, né, esteja acontecendo hoje essa aula, né, esteja acontecendo o curso, muito trabalho envolvido por trás, né, durante um bom tempo, né, um trabalho de organização, todos aqui, tanto do Ministério quanto os docentes, a equipe do projeto, né, do ISC, envolvidos para que o curso aconteça. Eu desejo muito, desejo de coração que o curso ele tenha leveza, né, ele tenha tranquilidade, todos vocês estejam tranquilos, de mente aberta, né, e que aprendam, né, e que saiam aqui com excelentes produtos, né? Eu acho que esse é o nosso desejo, é a mensagem que eu deixo para todos, e acreditem, estamos à disposição de vocês. Esqueci, e dar as boas-vindas aos tutores também. Foi uma seleção muito corrida de tutores, excelentes currículos, vocês não têm noção, foram 83 inscritos para 4 vagas, né? Excelentes currículos, muito difícil de
encaixar, de escolher, né, de selecionar esses candidatos. Então, aqui temos 4 tutores maravilhosos que vão nos apoiar em todo o curso. Eu respondi algumas perguntas, só sendo breve, eu respondi algumas perguntas no chat, mas uma que eu gostaria mesmo de sinalizar é que, a partir desse momento, toda a comunicação com os alunos ele ocorrerá no ambiente do Moodle, né, do Ava Moodle. Né? Eu solicitei aqui para a Soninha reencaminhar a mensagem, né, do acesso ao ambiente virtual. A nossa colega Raquel, né, a colega de vocês aqui, também postou aqui no chat, né, a mensagem que foi enviada de acesso. Então, era isso que eu queria falar. Sejam bem-vindos, né, ao nosso curso de avaliação de impactos de políticas e programas de saúde. Obrigado a todos. Obrigada, Márcio. Bom, gente, então a gente chega ao final dessa primeira atividade, né? Agradecendo a presença de todos e todas. Não sei se é mais uma quebra de protocolo, se a gente podia solicitar a todos que abrissem as câmeras para a gente fazer fotos e registrar esse primeiro momento de encontro, né? Então, gostaria de pedir que as pessoas abrissem as câmeras para que a gente pudesse fazer o registro. Márcio, eu vou pedir que você me auxilie, que eu sou um pouco devagar nesse sentido. Eu consigo fazer um print, mas não 3. A gente tem 3 páginas aqui. Eu vou fazer a primeira, e aí, se você puder fazer as próximas, eu te agradeço. Tá bom? Muito obrigada a todos e todas. Então, encerramos esse primeiro encontro de atividade. Muito obrigada. Bom final de semana a todos e todas. E boa atividade no Moodle amanhã.